Olá, sejam todos muito bem-vindos. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo nesta noite, nesta terça-feira. Deus, cada vez mais, manifeste o seu poder e a sua graça sobre a sua vida. Que a presença do Senhor não se aparte do seu lar, que a presença do Senhor não se aparte da sua casa, que a presença do Senhor não se aparte da sua vida e que tudo aquilo que Deus puser em suas mãos, que seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Independentemente das circunstâncias que vivamos, precisamos reconhecer o quanto somos dependentes do Senhor. Cristo é tudo em todos, conforme está escrito, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Repito, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele. Nós precisamos nos lembrar que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e bondade, e conhecemos a sua glória. Estes textos, todos eles, se referem a Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Nesta noite, eu quero aqui fazer um convite. Abra o seu coração para Jesus fazer parte da sua história. Abra o seu coração para Jesus integrar completamente a sua vida. Que o Senhor Jesus seja parte integrante da sua história, da sua trajetória de vida, de cada passo dado por ti. Que o Pai prepare verdadeira resposta dos céus, na medida em que você e eu nos dispusermos a colocar Jesus como centro da nossa vida. Isso não quer dizer, isso não significa de jeito nenhum, que nós não teremos aflições. Aliás, quem aqui não se lembra da advertência feita pelo próprio Cristo? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E o melhor disso tudo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é que o Senhor Jesus nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Precisamos entender que quando nós colocamos a nossa vida na mão do Senhor, precisamos entender que quando nós nos dispomos e depositamos a nossa vida em Deus, Ele prepara, como está escrito no livro dos Salmos, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Tudo isso é feito no momento em que eu, como também diz o Salmo, já no número 37, versículo 5, entrego o meu caminho ao Senhor. O salmista faz esse convite: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Esse convite feito pelo salmista, ele é absoluto. Ele é completo. Ele é pleno. Se eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor, eu entrego o meu caminho nas mãos do Senhor, eu entrego os meus passos nas mãos do Senhor, eu entrego o controle da minha história nas mãos do Senhor, diz a palavra de Deus, agrada o coração do Senhor. Espera nele.
e ele satisfará o desejo do teu coração. O segredo não é outro senão colocar a sua vida a serviço da vontade do Pai, colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo, colocar a sua vida à disposição, repito, à disposição do reino de Deus. É necessário que você e eu tenhamos uma prioridade na nossa vida. A prioridade deve ser sempre a vontade do Pai. Conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, que ele cresça e que eu diminua. Não há outra forma do Senhor Jesus se manifestar em nossa vida que não seja esta. Porque não há como ele concorrer com quem quer que seja. Deus diz assim na sua palavra: eu não dividirei a minha glória com ninguém. O Senhor Jesus não abre mão. O Senhor não abre mão da glória que lhe é devida. Toda glória, todo louvor, toda honra são dele. Então eu preciso entender que para que ele seja glorificado, eu devo abrir mão. Para que ele seja glorificado, eu tenho que abrir espaço. Para que ele seja glorificado, eu tenho que ficar em segundo plano. Para que ele seja glorificado, eu tenho que sair de cena. Não há como eu ocupar lugar de destaque e Jesus também. Não existe aquela lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo? Lei de Newton. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, a presença de Deus não estará plena no meu coração se o meu coração estiver cheio. Eu tenho que me esvaziar para que ele possa encher. Eu tenho que dar lugar para que ele possa entrar. A palavra de Deus diz isso com muita seriedade lá no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei com ele, cearei com ele, ele comigo. Pois todo aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E aí vem as cartas às igrejas apocalípticas: Éfeso, Laodiceia, e assim vai, Esmirna. São 7 as igrejas apocalípticas, e sempre existe essa citação: eis que estou à porta e bato. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Queridos, o Senhor tem planos para a sua vida. O Senhor tem planos para a minha vida. O Senhor tem diretrizes vitoriosas para você e para mim. E muitas vezes o que nos impede de alcançarmos o que Deus tem para nós, somos nós. Eu vou repetir. Muitas vezes o que impede de nós recebermos o que Deus tem para nós, somos nós. Ou por incredulidade, falamos muito sobre incredulidade ontem. A incredulidade é um veneno. A incredulidade é um veneno que precisa ser combatido com o antídoto da fé. Porque se eu me mantiver na incredulidade, ainda que Jesus esteja ali em pessoa, não haverá vitória na minha vida. Posso citar como exemplo a crucificação. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Um se deixou curar na sua incredulidade pela presença do Senhor Jesus. E disse ao mestre: eu, na verdade, estou aqui, assim como este outro ladrão, recebendo merecido castigo pelos atos que cometemos. Mas o Senhor nenhum mal fez. Lembra-te de mim. Oh, que palavra poderosa! Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Lembra-te de mim. E eu quero lhe dizer nesta noite, Jesus nunca se esquece. Jesus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Jesus nunca se esquece de alguém que clama. A Bíblia fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Jesus não está escondido, nem tampouco distante. Pelo contrário, ele está perto. A Bíblia vem me dizer que perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em espírito
e em verdade. Portanto, o Senhor está perto, muito mais perto do que você pode imaginar. Para aqueles que têm Jesus em seu coração, Ele está dentro. Através do Espírito Santo, Ele está dentro de nós. Dessa maneira, Ele está pronto. E o que nos impede? O que impediu o outro ladrão? A incredulidade. Ele não creu e Jesus estava ali ao lado dele, a poucos metros de distância. E ele não creu. E ele não abriu mão, nem no momento, nem na hora da morte. Enquanto um se deixou curar pelo antídoto da fé, o outro permaneceu envenenado com o veneno da incredulidade. E quantas vezes nós nos deixamos levar por esse veneno chamado incredulidade? Mas Deus tem propósito para a sua vida, Deus tem propósito para a minha vida. E se eu confiar no Senhor, se eu realmente tiver fé em Deus, fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele não nos desamparará. A outra questão é colocar o Senhor Jesus numa posição de prioridade, de primazia. Colocar o Senhor Jesus numa posição de destaque na sua vida, na minha vida. Como fazer isso? Entregando a Ele o controle. Entregando a Ele a direção da sua vida. Entregando a Ele o leme da sua embarcação. Entregando a Ele tudo. Porque Ele sabe fazer melhor do que eu. Ele sabe fazer melhor do que você. Ele tem condição de ir muito mais longe e de forma muito mais vitoriosa, de forma muito mais precisa, de forma muito mais bem-sucedida do que eu e você. Veja o que diz o Salmo 1. Será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhagens não murcham, e que tudo quanto fizer prosperará. Mas o texto ali ele se refere a quem? Ao justo. Aquele que se detém no caminho do Senhor, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus, a lei do Senhor, ela tem um poder curativo sobre nós. Eu falei agora há pouco sobre a incredulidade. Pois bem, a fé, como é que a fé surge? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se eu não ouvir a palavra de Deus, eu não terei fé. Então a palavra de Deus é o remédio que produz o antídoto. É o remédio que fabrica o antídoto que eu e você precisamos. Aí muitas vezes você poderia dizer assim, mas eu estou sem forças. Eu estou cansado. Eu já estou fraco. Já estou debilitado. Já não tenho mais ânimo, nem tampouco esperança. Aí eu tenho que entender o que a palavra nos ensina a esse respeito. Mas antes, não percamos a oportunidade. O que faremos agora, o que eu vou propor, tem a ver exatamente com o que vamos ministrar na sequência. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é a hora de compartilharmos esta live. Olha aí o aviãozinho no Instagram. O mecanismo, o dispositivo, a ferramenta poderosa que nas suas mãos pode alcançar pessoas, que nas suas mãos pode mudar cenários, que nas suas mãos pode atingir uma vida que neste momento está em desespero, que está em tristeza profunda, talvez em depressão, já desistindo de tudo, abrindo mão, desanimado, abatido. Convide pessoas para estarem conosco agora na hora da palavra de Deus. Convide pessoas. Clica. Chame aí pelo menos 10 ou 20 dos seus seguidores para estarem com a gente. Dessa maneira, pessoas podem ter as suas histórias transformadas. Pessoas podem ter as suas histórias totalmente renovadas. Porque aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. É isso que escreve o profeta Isaías.
Eles correm, eles sobem, eles voam com asas como águias. Correm, não se cansam. Caminham, não se fatigam. Queridos, a presença de Deus renova. Por que Deus fez tantos milagres? Vou dar um exemplo simples. Você sabia que enquanto o povo de Israel caminhou pelo deserto, no caminho entre o Egito e a terra prometida, foram 40 anos, ok? Durante esse tempo, as suas roupas não gastaram. Suas sandálias não gastaram. Doenças não houveram. Sabe por quê? Porque a presença de Deus ia com eles. Quando a presença de Deus se manifesta, quando a presença de Deus se manifesta, por mais duro que fosse aquele povo, por mais incrédulo que fosse aquele povo, por causa da palavra de Deus e da sua promessa, ele foi com o povo e a presença de Deus o sustentava. A presença de Deus supria. Eram milhões de pessoas, não eram milhares, eram milhões de pessoas. Fala-se em 650 mil homens de guerra. Fora mulheres, crianças, idosos, que não entram nessa conta, nessa matemática. Então eram de 2 a 3 milhões de pessoas alimentadas num deserto onde não há mantimento. Ninguém plantava, mas Deus sustentava, mandava o maná. Ninguém tinha poços cavados e nem tampouco vivia o tempo todo num oásis ou numa nascente e Deus fazia brotar água da rocha. Tinham fome, Deus mandava as aves, as codornizes, para que eles se alimentassem de carne. E assim sucessivamente, Deus supria, Deus cuidava. Tinha inimigos pelo caminho? Ora eram os povos que iam passando, ora eram os ataques dos adversários. Mas em todas as situações, o Senhor era com eles. Em todas as situações, o Senhor era com eles. De uma maneira ou de outra, Deus supria. Deus dava o livramento. Deus abria as portas. Por isso é que eu falo, mesmo que nós estejamos vivendo um tempo de crise, de pandemia, Deus supre. Deus sustenta. Deus cuida. Quem pode imaginar uma crise pior do que viver num deserto? Sem água, sem comida, sem lugar para se abrigar? Mas Deus, a presença de Deus, através de uma nuvem, fazia sombra durante o dia. A presença de Deus, através de uma coluna de fogo, aquecia durante a noite e trazia claridade. A presença de Deus é que fazia e faz a diferença. Então, mesmo que você e eu estejamos vivendo uma crise, a presença de Deus fará a diferença. Mas muitas vezes, você já compartilhou a live? Já compartilhou? Muito bem. Vamos para o que diz a palavra de Deus. Mesmo que você esteja vivendo um momento de crise, o texto que nós vamos falar agora trata de uma crise. Muitas vezes você não terá forças, mas Deus proporcionará recursos. Deus proporcionará estratégias. Deus proporcionará meios para que você possa ser levado à presença do Senhor. Olha o que diz o texto aqui. No Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2, você vai encontrar a história de um paralítico. Um paralítico que não tinha condições de chegar a Jesus. Um paralítico que não tinha meios para estar na presença de Jesus e sequer havia esperança para que ele pudesse fazê-lo e ser curado. Mas olha o que diz o texto. No versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus,
por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Olha que interessante. Jesus, ele estava em Cafarnaum, e ele foi a uma casa, e quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava ali, grande multidão foi até aquele lugar. E cercaram literalmente a casa, não havia como chegar a Jesus. E 4 homens levaram um paralítico até Jesus, porque aquele paralítico não teria condições, sozinho, de ir à presença do Mestre. Então, 4 homens o levaram, carregando esse paralítico possivelmente numa maca. Então, quando chegaram lá, não havia como chegar perto de Jesus. Não havia como chegar perto de Jesus. A casa estava cheia. Queridos, quando Jesus está presente, a casa fica cheia. Eu vou repetir. Quando Jesus está presente, a casa fica cheia. Jesus estava ali, a casa ficou cheia. E não havia como chegar perto de Jesus por causa da grande quantidade de pessoas ali. Então, aqueles 4 homens não desistiram. Não. Eles não desanimaram, eles não se deixaram abalar por causa da dificuldade. Pelo contrário, eles se empenharam. Eles se esforçaram. Esse paralítico, vocês acham que ele teria forças para ir a Jesus? Evidentemente não. Vocês acham que sozinho ele teria condições ou meios para estar na presença de Jesus? Não. Certamente não. Mas quando Deus faz a obra, ele envia pessoas. Quando Deus faz a obra, ele envia pessoas. Quando Deus está naquele negócio, ele se encarrega de cuidar, de proporcionar os meios necessários para os fins serem alcançados. Então Deus preparou 4 homens, 4 pessoas, que levaram aquele paralítico até Jesus. E chegando na casa em que Jesus estava, muitas pessoas simplesmente chegam apenas a esse ponto e param. Mas nós não podemos parar, nós não podemos nos deixar bloquear por causa das dificuldades. É claro que não é fácil carregar um paralítico. E a Bíblia não diz por quanto tempo eles carregaram aquele homem. A Bíblia não fala qual foi a distância que eles percorreram. A Bíblia não diz o quão longe eles estavam do lugar onde Jesus estava presente. Mas eles chegaram ali. Eles foram até lá. E uma vez ali, quando eles se depararam com a casa em que Jesus estava, a casa estava cheia. E não havia meios de entrar pela porta, não havia meios de entrar pelas janelas, não havia meios. Não havia como. Era impossível entrar pela porta. Era impossível entrar pela janela. Mas, queridos, quando eu tenho fé, ainda que as portas não estejam acessíveis, ainda que as janelas não estejam acessíveis, ainda que haja uma grande multidão impedindo o meu acesso, ainda que as dificuldades sejam muitas, se eu tenho fé, eu não desisto. Se eu tenho fé, eu não desanimo. Se eu tenho fé, eu prossigo. Se eu tenho fé, eu continuo. Se eu tenho fé, eu vou em frente. E aqueles homens não se deixaram abalar. O que eles fizeram? Eles destelharam o telhado exatamente no ponto. Imagina. Primeiro, eles subiram. De alguma forma, eles içaram a maca daquele paralítico. Talvez com cordas. A Bíblia não dá esses detalhes. Eles subiram ao telhado. Eles puseram o paralítico com maca e tudo sobre o telhado. Calcularam, olha a engenharia, calcularam o ponto onde Jesus estava ali dentro daquela casa, abriram o telhado, destelharam, afastaram o telhado exatamente naquele ponto
e desceram o paralítico até onde Jesus se encontrava. Esse texto mostra fé. Talvez muitos de nós, ao chegarmos ali, vendo aquela grande multidão, a impossibilidade de chegar até Jesus, desistíssemos. E quando você desiste, você deixa de ser abençoado e deixa de receber o seu milagre. Quantas vezes você já veio de tão longe, caminhou tanto, lutou tanto, batalhou tanto, chega tão perto e desiste. Chega tão perto e desanima. Chega tão perto e recua. É evidente que possivelmente aqueles homens, quando viram a situação, pensaram, não vai dar. Mas não desistiram e deram o seu jeito. Fizeram com que desse certo. Isso é fé. Eles trouxeram à existência um caminho que não existia, pelo telhado. Isso é fé. Não havia caminho até Jesus, eles criaram um pelo telhado. Entendem o que a gente percebe? Tem um cântico que se chama Rompendo em Fé, e uma parte do cântico, uma parte do coro, diz assim: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. É desse jeito que funciona. De um jeito ou de outro eu atravesso. Ou as águas do mar se abrem e eu cruzo andando pelo leito seco, como foi com Israel no Mar Vermelho. Ou então faço como Jesus, faço como Simão Pedro, ando sobre as águas, mas de um jeito ou de outro eu atravesso o mar. Queridos, Deus te chamou para atravessar o mar. Deus não te tirou do Egito para você morrer na frente do Mar Vermelho. Deus não te tirou da sua vida lá atrás, do mundo, para você morrer aqui. Deus não te tirou como aqueles homens. Eles não andaram todo aquele caminho carregando o paralítico para chegar perto de Jesus e não serem abençoados. Então aquele quarteto, digamos assim, subiu o telhado e criou um caminho. E quando, o texto vai me dizer, quando Jesus olha para essa situação, vendo-lhes, versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus viu a fé e perdoou os pecados. Fé abre caminho para perdão, para recomeço. Fé abre caminho para vitória, para conquista, para mudança, para transformação. Fé abre caminho para o sobrenatural. Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas o interessante é que o texto diz que o Senhor Jesus viu-lhes, no plural, a fé. Quem teve fé? Os quatro. Os quatro. Então alguém pode me socorrer na minha falta de fé? Sim. Por que você acha que a gente clama de madrugada juntos? Para que possamos somar a nossa fé. Para que possamos cooperar mutuamente na fé. Árvores fortes crescem com ventos fortes, diz a Nádia. Assim somos nós. Deus está nos fortificando para recebermos as bênçãos. E o processo envolve fé. Fé sem a qual é impossível agradar a Deus. Fé sem a qual não há vitória. E o interessante é que se você continuar lendo o texto, os escribas, os incrédulos de plantão, quando ouviram Jesus dizendo que estavam perdoados os pecados do paralítico, interessante que no primeiro momento, entende como Jesus trabalha? No primeiro momento, muitas vezes, o Senhor Jesus não faz o milagre como nós entendemos. Agora, vamos combinar que perdoar pecados é um milagre.
E os incrédulos de plantão imediatamente começaram a questionar: quem é esse para perdoar pecados? Quem é esse para perdoar pecados? Que blasfêmia! Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. E aí o Senhor Jesus, para manifestar o seu poder e mostrar que ele é o Filho de Deus, ele questiona e diz assim: o que é mais fácil? Dizer, falar, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? É claro que é mais fácil simplesmente falar, porque, perdoados estão os teus pecados. Isso não causa nenhuma consequência no mundo físico, natural, visível. Causa rebuliço no mundo espiritual, mas não no mundo visível ao olho nu, ao olho humano. Então Jesus, para mostrar o seu poder, diz exatamente isso. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Agora, o caminho de volta, ele não precisou ser carregado. No caminho de volta, a fé dos seus amigos foi necessária apenas na vinda. Na volta, ele voltou com as próprias pernas. O que eu quero lhe dizer, e a palavra que Deus tem colocado em meu coração na noite desta terça-feira, nós precisamos ter fé. E se você hoje não tem fé, por alguma razão, busque na nossa comunhão pessoas que tenham fé com você. Quantas pessoas aqui entre nós muitas vezes permanecem um tempão pedindo alguma coisa a Deus e não recebem? Não estou entrando no mérito do tempo de Deus, porque muitas vezes não recebem porque não chegou a hora de Deus ainda. Mas há situações em que a pessoa não recebe porque não crê. E quando nós estamos bastante abalados com determinada situação em nossa vida, com determinada dificuldade, com determinada prova muitas vezes, realmente é difícil crer. E às vezes a gente começa a orar, e eu já falei sobre isso aqui em outras ocasiões, primeira coisa piora. Primeiro a situação se agrava. Primeiro se complica. E aí a fé que havia acaba. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, se a fé nos abandonar, fica difícil. Fica difícil de processar uma vida vitoriosa na presença de Deus. Não há como eu e você alcançarmos vitória na presença de Deus se não for através da fé. E eu quero aproveitar a oportunidade para falar um pouco mais acerca da fé. Agora me referindo a outro personagem bíblico, Simão Pedro. O texto encontra-se no capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas. O capítulo conta que Jesus se aproximou e havia uma multidão para ouvir a sua palavra. Então ele viu alguns pescadores com seus barcos na praia, recolhendo as suas redes, porque haviam pescado durante a noite. E Jesus então entrou no barco de Simão Pedro e pediu ao próprio Simão Pedro que afastasse um pouco o barco da praia. E Jesus, assentado do barco, de dentro do barco, ele ensinava. Quando ele terminou de ensinar a palavra de Deus, quando ele terminou de ministrar, ele então diz assim, isso se encontra no versículo 4 do capítulo 5. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. A outra tradução diz assim, vá a águas mais profundas e lance as suas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre,
havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Primeiro vamos entender qual é o contexto. Trata-se de pescador profissional. Pedro, experiente. Simão Pedro, experiente pescador. Passou a noite no mar e não pescou nada. Ele já estava guardando as redes, se preparando para ir descansar. E Jesus usou justamente o barco dele para pregar a palavra. E Pedro ficou ouvindo. Pedro não foi embora. Porque Pedro podia ter deixado Jesus no barco e ido para casa, dormir. Mas não. É o que eu digo, quando Jesus está presente, a presença dele por si só move os corações, move os céus, move o sobrenatural, move a mão de Deus. Pedro não foi embora, cansado, mas não foi embora. E ele ouviu toda a pregação de Jesus. E quando Jesus acabou de ensinar, ele disse: Simão, lance a rede em águas profundas. Queridos, a palavra que tem ecoado no meu coração nesta noite, e que eu quero dizer aqui a você. Sabe onde é que você vai pescar? Pela fé. Porque Pedro foi, isso está claro no versículo 5. Nós pescamos a noite toda, Jesus. E não apanhamos nada. Mas sobre a tua palavra, nós vamos. Mas qual foi a orientação? Qual foi a orientação que Jesus deu a Pedro? Águas mais profundas. Meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho percebido ao longo destes 4 meses e meio, pouco mais de 4 meses e meio de lives. Começamos aí bem no finalzinho de março e nós já estamos para lá da metade de agosto. Eu tenho percebido que para algumas pessoas falta fé para irem a águas mais profundas. A orientação que Jesus deu a Simão Pedro para que ele pescasse foi: faze-te ao largo. Isso na minha tradução, mas a outra tradução diz: vá a águas mais profundas. Vá a águas mais profundas. O Senhor está te chamando, escute essa palavra em nome de Jesus. O Senhor está te chamando a águas mais profundas. O Senhor está te chamando a águas mais profundas, porque é lá que você vai vencer. Em águas mais profundas, você não tem o controle da embarcação. Você tem que ter fé. Quando as águas são rasas, muitas pessoas ficam tentando só pescar nas águas rasas. Não há peixes. Muitas vezes não há peixes. E você tem mais controle da embarcação, porque há segurança nas águas rasas. Pouca profundidade. Quando há pouca profundidade, Deus não se manifesta. Deus se manifesta numa vida com profundidade. Deus está convidando você, escute essa palavra em nome de Jesus. Deus está convidando você. Deus está convidando você a ter mais profundidade com Ele. Deus está convidando você a navegar em águas profundas. Porque lá você será vencedor. Lá a glória do Senhor se manifestará. Lá haverá vitória. Porque é lá que o Senhor Jesus te quer. Jesus queria Pedro em águas profundas. E o interessante é que eles apanham uma quantidade extraordinária de peixes, a ponto
das redes começarem a se romper e eles sinalizam para o outro barco que estava na praia para vir ajudar. Eles não davam conta da quantidade de peixes naquele cardume. E o outro barco então chega e eles tentam recolher aquele enorme volume de pescado. E os dois barcos quase vão a pique, quase afundam com o peso de tantos peixes. E finalmente, depois de muito trabalhar para tirar aqueles peixes da água, eles chegam na praia e Jesus faz um convite para Pedro. Quando você navega em águas profundas, o Senhor Jesus fala com você. Ele diz assim, venha comigo. Ele diz assim, doravante, não temas. Doravante está no versículo 10. Serás pescador de homens. Vem comigo. E diz o texto que ele arrastou os barcos sobre a praia, deixou tudo e o seguiu. Eles deixaram tudo para trás. Primeiro navegaram em águas profundas para depois viver uma vida com Cristo. Se você quer viver uma vida com Cristo, aprender a ser pescador de homens, se você quer navegar em águas mais profundas e andar com Jesus, quem navega em águas mais profundas anda com Jesus. Se você anseia andar com Cristo, comece a lançar suas redes em águas profundas. Na dependência do Senhor. Na palavra de Deus. Na direção do Mestre. Não na sua. A maioria, infelizmente, a maioria, meus queridos irmãos, minhas irmãs, meus amigos, a maioria fica em águas rasas. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração na noite de hoje, eu comecei a ver como nós nos atrapalhamos e fazemos escolhas erradas e nos dirigimos para aquilo que é raso. E Deus quer uma vida de profundidade. Quantos têm vivido um evangelho raso? Quantos têm vivido um evangelho superficial? Quantos têm vivido um evangelho pequeno, fraquinho, mesquinho, curtinho, naniquinho, franzino e sem fé? Porque navegar em águas profundas, com um barco pequeno, né? Não estou falando de um transatlântico, me entendam, por favor. Tem navio que cruza o oceano e nem balança. Não é disso que eu estou falando, é a situação. A realidade deles era um barco pequeno. Navegar em águas profundas com um barco pequeno requer fé. E você tem essa fé. Nós temos um barco pequeno, é a nossa vida, não é um transatlântico. Não é um petroleiro. Não. É um barco pequeno. Que o Senhor está te convidando a lançar suas redes. Aí você, Danusa, Nádia, Rosângela, Simone, Cris, você fica aí questionando muitas vezes, mas Senhor, isso não é para mim. Eu não alcanço isso. Eu não consigo. Essa palavra é grande demais para a minha vida. Essa palavra, Dulce, Fabiane, vai além do que eu posso alcançar. Essa palavra, isso é navegar em águas rasas. Isso é navegar em águas rasas. Nesta noite, escreva isso. Noite de terça-feira, 18 de agosto de 2020. O Senhor está te chamando. Como chamou Simão. Lance suas redes. Faze-te ao largo. Vá para as águas profundas. Sabe onde é que você tem um encontro com o Senhor? É nas águas profundas. Oriantulerebecaias.
Eremaias, Ishanai Cantule Recheremestias, Elereberianda mais Turixaias. Sabe onde é que você tem um encontro com o Senhor? É nas águas profundas, não nas águas rasas. Mas a maioria prefere a segurança das águas rasas. A maioria prefere a segurança das águas rasas. E às vezes passa a noite inteira sem nada pescar. Imaginam, vocês conseguem imaginar o sentimento de frustração e de desapontamento de Simão Pedro, um pescador profissional, um pescador experiente, um pescador bem-sucedido. Ele era o dono do barco, ele não era um funcionário. Ele era um empreendedor, ele era um empresário. Passar a noite inteira trabalhando e voltar para casa de mão vazia, ele estava frustrado. Ele estava cansado. Ele estava chateado. Desapontado. Estava bravo. Pedro era bravo, estava bravo. O mar não está para peixe. O mar não está para peixe quando Jesus não está na sua vida. O mar não está para peixe quando você está nas águas rasas. O mar não está para peixe quando você está navegando em águas rasas, em que você controla tudo. Quando você na sua embarcação vai para as águas mais profundas e a correnteza é que te leva, e a correnteza é que te dirige, e você fica na dependência do Espírito Santo, e você vai pela fé. Aí existe vitória. Aí existe bênção. Aí existe resposta. Deus está convidando você e eu. Lance as suas redes mais uma vez. Fabiane, Dulce, Cris, Nádia, Danusa, Simone, Eliane, Sônia, Rosângela, Flaviane. Lance suas redes mais uma vez. Lance suas redes mais uma vez. Lance suas redes novamente nas águas profundas. Porque é lá que o Senhor Jesus te quer. É lá que o Senhor Jesus tem pescaria para a sua vida. É lá que o Senhor Jesus tem resposta para a sua vida. Não é nas águas rasas. Águas rasas, pouca fé. Águas profundas, muita fé. A resposta vem na medida da sua fé. Não se esqueça disso jamais. A resposta vem na medida da sua fé. Deus continua falando ao meu coração sobre esta palavra. Eu vou retomar este ponto no clamor da madrugada antes de nós orarmos. Mas eu quero, com este grupo que está comigo agora, eu quero orar. Nós vamos retomar essa palavra, não perca a palavra da meia-noite. Nós vamos retomar essa palavra à meia-noite. E antes de clamar, antes de colocar a nossa fé em prática, mas eu gostaria de usarmos esses minutos que nos restam nesta live. Aliás, deixe-me lembrá-los, amanhã eu fui convidado para ministrar numa outra live, além das nossas lives das 22 horas e da meia-noite, eu estarei noutra live às 19 horas. A live vai das 19 horas em diante. Se eu não me engano, são 2 horas de live. É da pastora Isabel Alves, ok? Pastora Isabel Alves. Estarei com ela ministrando a palavra do Senhor no Instagram dela, não é no meu, ok? Depois tem as nossas lives normais, no horário das 22 horas,
e no horário da meia-noite. Ok? Eu vou publicar, vocês acompanhem aí as redes sociais, eu vou publicar o cartaz, mas fica já o convite, ok? Mas eu queria orar com você antes da gente encerrar esta live e gostaria de pedir a você o seguinte, para nós orarmos. Se essa palavra testificou no seu coração, escute bem o que eu vou dizer. Se esta palavra testificou, o que é isso? Se você recebe essa palavra, se você entende que essa palavra é para você. Muitas vezes você ouve uma palavra e aquilo não encaixou, não confirmou no seu coração. Testificar é confirmar. Se esta palavra confirmou aí no seu coração, eu quero te convidar a fazer uma entrega. Mas de verdade, de coração, de forma consciente, de forma bastante clara na sua mente e no seu coração, para que tenha validade. Eu quero te convidar a fazer uma entrega. Entregar a sua vida nas mãos do Senhor não é apelo, preste atenção. Para Ele te levar a águas mais profundas. Vocês estão entendendo? Entregar a vida, seu coração, seus planos, seus projetos, seus sonhos, seus ideais, entregar nas mãos do Senhor, para Ele assumir o controle e te levar a águas mais profundas. Se essa palavra testifica no seu coração, eu quero orar com você. Para que o Senhor venha e traga essa fé ao seu coração. Para que você possa fazer essa entrega. Senhor, eu preciso mais de ti, mais do que eu tenho até hoje. Eu preciso mais de ti. Então eu preciso ir a águas mais profundas. Eu não posso ficar com esse evangelho raso que eu estou vivendo. Se isso confirma aí dentro do seu coração, na sua alma, na sua mente, eu quero orar com você. Escreva, por favor. Escreva. Quero ir a águas profundas. Quero ir às águas profundas. Quero ir às águas profundas. Para que possamos orar. O ato de fé é você escrever. E aí nós vamos orar para somar a minha fé com a sua. Nós vamos somar a sua fé e a minha. Escreva aí. Se você entende que essa palavra tem a ver com o que você sente, então escreva. Eu quero ir às águas profundas. E aí nós vamos orar juntos, nestes minutos que restam desta live. Nós vamos orar. E eu creio. Amém. Amém. Sônia, Nádia, Danusa, amém. Eu creio. Deus está nos convidando. Escreva aí. Eu quero ir às águas profundas. E nós vamos orar agora, para que o Espírito Santo de Deus realmente assuma o controle da sua vida e te leve, amém, Dulce, amém, e te leve a viver um evangelho profundo, um evangelho de dependência, um evangelho de plenitude. Amém, Fabiane, amém. Quero ir às águas mais profundas. Amém. Louvado seja Deus. Amém, Rosângela. Eu quero ir às águas profundas. Precisamos exercitar através da palavra. No caso, vocês estão escrevendo, porque nós estamos pelas redes sociais. Mas nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos exercitar
através da palavra. Precisamos exercitar a nossa fé. Vamos orar. Vamos clamar. Vamos nos colocar na presença de Deus. Em nome de Jesus. Ore comigo. Pai. Anda, lara, rachuribi, canta. Erecelere, bechuri, mirianda. Ora, nayan, tu, cantere, lere, resiri, miricaias. Ora, chotere, becai. Ililiri, bichante, nere, surri, mianda. Enteralorabaias, arechu, cantai. Em nome de Jesus, Pai. Que o teu Espírito Santo assuma o controle, Senhor Jesus, e nos leve a lançar as nossas redes como Simão, nas águas profundas, nas águas, Senhor Jesus, da fé, nas águas, Senhor Jesus, onde somos levados na dependência e na direção do teu Espírito, nas águas, Senhor Jesus, em que nós já não temos mais o controle da embarcação, nas águas, Paizinho querido, em que o Senhor está à frente do leme da embarcação, que o Senhor tem o controle da nossa vida, que o Senhor nos leva conforme a sua vontade, que o Senhor nos leva conforme o seu querer, que o Senhor nos dispõe a andar pela fé, a viver pela fé, a caminhar e a experimentar um evangelho de plenitude, um evangelho de milagre, um evangelho de sobrenatural. Como foi sobrenatural aquela pesca maravilhosa. Eles passaram a noite inteira pescando, sem nada a apanhar, mas pela palavra do Senhor Jesus. Disse o Simão Pedro, na tua palavra eu lançarei as redes. Mas ele lançou as redes não em qualquer lugar. Ele lançou as redes não onde ele imaginava, não enquanto sua experiência de pescador dizia que ele deveria lançar. Ele lançou as suas redes no lugar em que Jesus havia determinado. Ele obedeceu e a fé na palavra de Jesus, porque ele disse claramente, nós pescamos a noite toda sem nada a apanhar, mas segundo a tua palavra, orarami andenárias, nós precisamos aprender a viver conforme a tua palavra. Nós precisamos aprender a andar conforme a tua palavra. Nós precisamos experimentar na nossa vida o poder da manifestação sobrenatural da tua palavra. E eu quero interceder pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão comigo nesta live, em o nome de Jesus. Eu quero interceder, eu quero clamar, eu quero, Senhor Jesus, apresentar a cada uma na tua presença, Senhor, a fim de que o teu Espírito possa levá-las às águas profundas, onde há o milagre, onde há o sobrenatural, onde há a pesca maravilhosa, para que depois estejamos habilitados a não mais sermos pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Esta é a tua vontade para nós, este é o teu propósito para nós, estes são os teus planos para a nossa vida. Viver um evangelho sobrenatural é viver um evangelho de águas profundas, é viver um evangelho que não se fica na superfície, é viver um evangelho que não se navega em águas rasas. Precisamos entender que é tempo de lançar as redes, é tempo de pescar, é tempo de colher, é tempo de recolher, é tempo de receber, é tempo de tomar posse, é tempo de ter bênção, é tempo de ter vitória, é tempo de ter graça, é tempo de ter a manifestação do poder do Espírito Santo, é tempo de resposta, é tempo de seara, harasirimi cantelara rachurias, entereheleribara surimichérias, antucanta maiketelachurias. Em nome de Jesus, nós te pedimos e entregamos estas vidas, Senhor Jesus, nas tuas mãos, cada uma destas vidas que escreveu, que deseja ir às águas mais profundas, que deseja navegar e entregar a vida nas mãos do Senhor, para experimentar, para conhecer, para vivenciar o que é navegar em águas mais profundas. Eu quero lançar, Senhor Jesus, esta palavra e que cada um destes meus irmãos e irmãs possa experimentar o novo de Deus navegando em águas mais profundas. A live vai cair daqui a 20 segundos, meus queridos irmãos e irmãs. Estaremos juntos à meia-noite para clamar a Deus, baseado nesta palavra. Venha junto, convide pessoas, venhamos todos juntos à meia-noite para navegarmos juntos em águas mais profundas. Até mais tarde, queridos. Tchau, tchau.